Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Antes de iniciarmos, eu gostaria de confirmar se vocês estão conseguindo me ouvir. Eu estou te ouvindo, Mariane. Ah, legal. Obrigada, Danilo. Deixa eu só confirmar aqui, ver no bate-papo. Por gentileza, só me coloquem ali no chat se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Tá legal. A minha tela também está sendo apresentada. Está compartilhada aqui, estão conseguindo visualizar? Estou conseguindo. Tá legal. Bom, então vamos dar início ao nosso webinar. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Mariane, eu faço parte do pré-vendas aqui da ProSoft. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre a nossa solução do ProSoft Analyr. Deixa eu só mudar aqui a apresentação, um instante, por favor. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, desta solução. Então, eu sou especialista, né, de produtos aqui da ProSoft. Então, hoje, eu e o Danilo vamos falar um pouquinho para vocês, né, sobre esta solução. O Danilo vai se apresentar também. E a gente vai falar como oferecer um serviço diferenciado e conquistar também mais clientes com esta solução. Eu só vou solicitar para quem não deixou e-mail, pode colocar ali no bate-papo também, no nosso chat, para vocês poderem receber material sobre o nosso conteúdo, sobre a nossa solução, tá ok? Bom, vamos dar início, então, ao nosso webinar. Agora eu vou passar a palavra para o Danilo, que vai falar um pouquinho sobre o imposto de renda da pessoa física. Bom dia, Danilo. Bom dia, Mariane. Tudo bem? Bom dia a todos. É com grande satisfação estar aqui junto nessa webinar falando sobre o imposto de renda, né? Queria agradecer o convite de vocês por poder estar participando dessa apresentação. E quando a gente fala de imposto de renda, né, principalmente pessoa física, os contadores têm um pouco de receio por conta da malha fina, né? Será que o meu cliente vai entrar na malha fina? Será que eu consegui entregar os meus documentos todos? Será que a análise do caixa que eu fiz está correta? Será que era melhor ter feito a declaração em conjunto ou separado? E é essas dúvidas, né, que eu vou inicialmente querer aqui apresentar, esclarecer para todos vocês, né? Logo depois disso, a Mariane vai fazer a sua apresentação, né? Eu vou estar aqui até o final para que vocês, de repente, se tiverem alguma dúvida, a gente possa esclarecer, tá? Então, nós vamos fazer isso em 3 etapas. Eu vou começar a falar um pouco aqui, depois Mariane vai fazer o prosseguimento, e no final da apresentação, a gente vai abrir o chat para que vocês possam fazer, de repente, as perguntas que vocês tiverem necessidade. Tá ok? Então, eu fiz um compartilhamento, eu vou compartilhar a minha tela aqui junto com vocês. Eu fiz uma breve apresentação, né, para a gente poder conseguir estudar um pouco. Não é legal, aspectos legais, claro, não é legislação, mas quais os impactos, né? Que tipo de serviço, de repente, eu posso oferecer para dentro do meu cliente. Então, vamos lá. Espera aí, um minutinho só. Mariane, você consegue ver a tela que eu acabei de compartilhar? Estou visualizando sim, Danilo. Então, tá ok. Bom,
A primeira pergunta que a gente faz é por que realmente a gente tem que se preocupar, né, com o imposto de renda? E a resposta já está aí na tela junto com vocês, né? Nós tivemos nesse ano de 2020, para as pessoas que estavam acompanhando, mais de 900 mil declarações retidas dentro da malha fina, ou seja, quase 1 milhão de declarações foram retidas, num total de 33 milhões 288 mil 632 declarações que foram entregues. A cada ano vai aumentando o número de declarações, isso por conta também de uma defasagem que a gente sabe da tabela do imposto de renda, que já não é atualizada já há vários anos. Então, a cada ano, mais contribuintes são obrigados a declarar. E por conta disso, pode surgir mais problemas, né, por conta dessa apresentação dessa declaração. Apesar de ser apenas correspondente a 2,74% do total das declarações, mas quando a gente fala referente a números, a quantidades, 910 mil declarações, eu acho que isso é ainda significativo. E os problemas, os motivos dessa malha fina são sempre os mesmos, né? De repente, o titular esqueceu de apresentar algum tipo de rendimento, tanto ele como o dependente, né, quando o dependente é em conjunto. E um rendimento muito difícil, né, que as pessoas apresentam é o rendimento de aluguel. Né? Então, por exemplo, o titular ele trabalha, né, ele é assalariado, mas ele também tem um aluguel lá de uma casa, e esse valor desse aluguel, independente do valor que seja, tem que ser declarado. E aí, aí você pode me perguntar, mas como que o fisco vai saber? Ele tem vários cruzamentos que são feitos, e de repente você esqueceu de apresentar esse rendimento que precisava ter sido feito, e aí você pagou a menor, de repente, o imposto, e aí você vai depois cair na malha fina, além de ter que pagar depois tudo corrigido, né? As deduções de despesas médicas, como as despesas médicas elas são ilimitadas, né? Vamos dizer, não tem teto, não tem valor limite, então o contribuinte acha que ele pode colocar qualquer tipo de despesa médica que ele quer. E a gente sabe, pela legislação do imposto de renda, que existem várias coisas que não podem ir para despesas médicas, mas o contribuinte insiste, acreditando, né, que o fisco não vai conseguir pegar essa situação. Tá? Então, problemas de despesas médicas também fazem o contribuinte cair na malha fina. Divergências entre o imposto de renda informado e o que está na DIRF. Isso muitas vezes por conta até da empresa, né? A DIRF é uma obrigação acessória que a empresa, né, tomadora tem que entregar para o fisco. Ela entrega essa declaração em fevereiro e o contribuinte tem que entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física a partir de abril. E aí, quando você entrega a DIRF, você entrega junto com o contribuinte o comprovante de rendimentos, que a gente chama. E aí o contribuinte recebeu aquele documentos e acha que tem que colocar todas as informações em cima dele. Só que aí, de repente, o que acontece? A empresa teve que fazer uma alteração na DIRF, por conta de algum erro que aconteceu, né? Mas esqueceu de comunicar ao contribuinte que foi feita essa alteração. Ou seja, a DIRF ela foi retificada, só que o contribuinte continuou com o mesmo comprovante que ele tinha antes. E aí, quando cruzou, porque a DIRF, né, como eu vou falar um pouco mais para frente, é um dos principais cruzamentos que a Receita tem para cruzar com a declaração pessoa física. E aí não bateram os valores. E aí o que aconteceu? O contribuinte caiu dentro da malha fina, não por conta dele, né, vamos falar assim, não por culpa dele, mas por culpa da empresa, né? Deduções do imposto devido, né? Quando a gente fala da parte da declaração completa lá, a parte que o contribuinte paga lá para doações para o Estatuto da Criança do Idoso, não, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, ou seja, entidades beneficentes, né? Também pagam valor e depois quer deduzir outro, né? RRA, né, rendimentos de recebimento de rendimentos acumulados, no caso de reclamatórias trabalhistas, de repente, e principalmente também divergência de informações sobre o pagamento Carnê-Leão, né? O Carnê-Leão é uma obrigação de pessoa física, que o contribuinte, pessoa física,
presta serviços a pessoas físicas, tem que fazer o recolhimento todo mês, e de repente ele não fez, ele não sabe nem que tinha que fazer, né? Por exemplo, um profissional liberal, um médico, um dentista, um engenheiro que tem o seu próprio consultório, e ele tem que fazer isso, e de repente ele não fez. Por quê? Porque a pessoa aqui, o cliente, declarou de repente isso como uma despesa médica, só que não tem a contrapartida que é a prestação do serviço referente ao médico que tinha que ter feito a apresentação do carnê-leão e não fez. Então vejam que os motivos são praticamente sempre os mesmos, né? Todo ano, quando a Receita fala que cai na malha fina, os motivos é sempre os mesmos, né? Bom, então, se os motivos são os mesmos, e aí o contribuinte caiu na malha fina, e aí ele mandou essa declaração para o contador fazer. Então, quem você acha que vai levar a culpa? Normalmente é sempre o contador. Né? O contador que está lá, fez a declaração de acordo com as informações do contribuinte, o contribuinte esqueceu de apresentar alguma coisa, o contribuinte fez alguma coisa errada, e aí o cliente ele não quer saber, ele acha que é o contador que é o culpado, né? E aí, por conta de ser o contador, por conta de a gente falar sobre o contador, aí a FENACON, ela fez uma pesquisa lá, praticamente, acho que há uns 5 anos atrás, mas essa pesquisa, olha para vocês verem, essa pesquisa foi feita há 5 anos atrás, mas ela tem ainda validade hoje, porque praticamente não mudou o comportamento das pessoas, né? E ela fez uma pesquisa junto com os contadores, e dentro dessa pesquisa existiam vários tópicos, e um dos tópicos era referente ao imposto de renda da pessoa física. E aí foram entrevistadas 7.000 pessoas, ou seja, 7.000 contadores, e foram feitas 3 perguntas para ele. A primeira pergunta que foi feita é: quanto que você cobra para fazer a obrigação, né, para fazer a declaração de imposto de renda para o seu cliente? Isso para vocês verem, né, a maioria das empresas, né, desculpa, das empresas não, dos contribuintes, não chega a cobrar, né, inferior um valor de um salário mínimo, né? O valor de um salário mínimo, não, irrisório, vamos falar assim. Se você for pegar nesse geral, apesar que aqui o 724 está o valor do salário mínimo da época, tá? Mas se você for pegar no geral 27%, que caiu na segunda faixa, ou seja, as pessoas cobram, né? Porque é meu amigo, porque não sei, porque se eu cobrar mais caro ele vai fazer com outra pessoa, né? Cobram um valor irrisório, não sabem ainda cobrar quanto realmente tem que ser pelo serviço, né? Então, por isso que a gente fala aqui, a gente tem que saber prestar o serviço, a gente tem que valorizar o serviço para poder cobrar mais. Quantas declarações são feitas, né? A maioria dos contadores faz de 101 a 200 declarações para o seu cliente. Estou falando isso a nível regional, né? Se você for pegar todas as regiões, e 96% deles realizam esse serviço, ou seja, esse serviço é importante para ele, faz parte, pesa para ele no faturamento, né, se ele não fazer. Ele tem que fazer isso, entendeu? Isso aqui, para ele, é um serviço extra, né, um 14º salário, né, vamos falar assim. Então, a declaração por a pessoa física é importante para efeito de prestação de serviço para ele. E aí, quantas pessoas fazem a declaração? E aí, um profissional que faz a maioria dos casos, né? Que seria praticamente o próprio empresário contábil, né? O dono do escritório. Aí você imagina aquela situação anterior que eu falei, que o contribuinte caiu na malha fina, culpou o contador, e aí esse contador que faz mais de 200 declarações e cobra aquele valor irrisório. Será que vale a pena para ainda o contribuinte querer depois, né, culpar você por ele ter caído na malha fina? É esse ponto que eu queria chegar, né? O valor que se cobra, a quantidade que se faz e a quantidade de pessoas que fazem, né? Será que merece todo esse esforço pelo valor que se cobra para ainda ser culpado depois de cair na malha fina?
né? Então, é um parênteses que eu quis fazer isso, mas a gente, quando faz a declaração pessoa física, a gente tem que repensar realmente o que a gente está fazendo, da forma como a gente está fazendo, e cobrar o que a gente chama, né, o valor justo. Bom, e aí, um dos problemas também, quando a gente fala de imposto de renda, é a documentação que o contribuinte deixa para entregar isso tudo na última hora, né? Ele deixa para fazer. Vejam que tem uma lista grande de documentações que tem que ser entregue, e aí fica lá na hora de começar a fazer a declaração. Normalmente, o pessoal que tinha que começar a fazer antes, começa lá na véspera da entrega, e aí começa a cobrança, e aí o contribuinte, como se refere ao ano anterior, não sabe onde colocou as informações, não sabe como que estão, e aí é complicado também, né? E aí depois ele culpa por não ter apresentado algum tipo de informação que tinha que ter sido feita. E aí eu tenho aqui a cópia da declaração entregue, que tem que ser entregue para o contador, né? Ou seja, se ele fez ano passado, então você vai fazer a cópia da declaração, porque aí só vai trazer as informações referentes ao ano passado, já com os bens, todos os direitos, as dívidas, né, caso tenha, e aí só falta incluir, de repente, se precisar, ou atualizar algum tipo de valor. O comprovante de rendimentos que o contribuinte tem que passar, lembrando que o comprovante de rendimentos ele tem que ser entregue para para a pessoa física, nesse caso, né, vamos falar assim, se for um assalariado, até o dia 28 de fevereiro, junto com a DIRF. E muitas empresas não entregam, demoram para entregar. Existe, inclusive, uma multa, né, uma multa, acho que é R$ 71 praticamente, por falta de entrega, mas o contribuinte, a empresa, né, se a empresa não entregar no prazo, né, existe uma multa por cada comprovante entregue fora do prazo por funcionário, cobra-se uma multa de R$ 71, acho que é R$ 71,23, alguma coisa assim. Mas é aquilo, né? As pessoas têm que receber a multa para poder depois saber entregar na hora certa. Sem o comprovante de rendimentos, praticamente é difícil o contribuinte fazer a sua declaração, né? E isso é uma coisa que já pode ser, assim que fechar o ano, né, assim que fazer o encerramento do exercício, já pode fazer, já pode entregar isso para o contribuinte, não precisa esperar, né, até a véspera de fazer a declaração para poder entregar para ele. Recibos e notas fiscais relativas às despesas com saúde. E aí, no meio desses recibos, vai tudo que o contribuinte até entrega até demais para poder, e aí você tem que ficar verificando o que pode e o que não pode, né? Por quê? Porque como despesa com saúde pode deduzir o valor ilimitado, então o contribuinte aí que ele faz questão mesmo de querer deduzir aquilo que não pode. Aí tem que ficar separando uma coisa pela outra, né? Recibos e despesas com educação, e aí tem a parte, né? Aí sim tem a parte do limite, né? 3 mil e pouco, acho um absurdo, né? Por pessoa, né? Por titular, por dependente, eu acho isso uma falta de vergonha, né? Esse valor você paga normalmente numa matrícula, né? Dependendo se você estiver fazendo uma faculdade, uma matrícula e algumas mensalidades, acabou, né? Lembrando, despesas com educação não se pode abater nenhum tipo de material, nenhum tipo de uniforme, nem tipo de transporte, nada disso, né? Recibos de aluguéis recebidos e pagos, né? Então, tanto faz, se você é o locador, nesse caso, é o locador, então o locador tem que mandar o recibo por conta do Carnê-Leão, e se você é locatário, mas aí locatário não é o aluguel residencial, né? Se você aluga, por exemplo, um escritório, né, um lugar para você poder prestar o seu serviço, tudo isso é dedutível. A gente sabe que é dedutível para o imposto de renda, né? No caso do livro caixa, né, que a gente chama que são as despesas. E aí você pode fazer tudo isso. Recibo de pagamento à previdência privada e oficial também, né? Então, se você paga uma previdência privada, existe um limite que você pode fazer essa dedução, né, de 12% dos rendimentos tributáveis, você também tem que entregar isso para o contador. O contador tem que receber isso. Recibos ou contratos de compra e venda de bens. Então, se você comprou, você vendeu tipo um veículo, tem que entregar. A mesma coisa, bens imóveis. Se você comprou uma casa, um terreno, um apartamento, também tem que entregar isso para o contador. Demonstrativo de compra e vendas de ações, também, né? Ações, ouro, tudo isso, criptomoeda, tudo isso tem que fazer, tem que entregar.
livro caixa e seus respectivos comprovantes, no caso dos profissionais liberais, né, pessoas físicas que têm que fazer o livro caixa, e, é claro, o DARF dos carnê-leões pagos, né, porque o DARF, quando você paga, você tem que pagar isso mensalmente, né, o imposto de renda, tem que fazer o recolhimento do imposto de renda até o último dia do mês seguinte à prestação do serviço. Doações, no caso que você fez, né, para fins de incentivos fiscais, aí você também tem que entregar, porque isso pode ser deduzido do imposto devido. Contratos de dívidas, então se você tiver dívidas, empréstimos, financiamentos, também tem que fazer, porque tem que entrar na parte de dívidas e ônus, se as dívidas forem superiores a R$ 5.000. E, finalmente, o recibo de pensão alimentícia. Lembrando que pensão alimentícia não é só o recibo, mas também a parte do acordo judicial também tem que ser entregue para o contador, porque é lá que diz o que realmente pode ser dedutível. Muitos pais, né, vamos falar assim, né, então, que pagam, de repente, despesa com educação, alimentando, né, do filho, ou paga, de repente, plano de saúde, estão fazendo essa dedução, né, por conta, né, junto com alimentando, junto com a pensão alimentícia, achando que pode também fazer a dedução. Pode, se dentro do contrato lá, do acordo judicial, foi estabelecido que, além do valor da pensão alimentícia, também pode ser dedutível a parte de alimentação, desculpa, de educação, a parte de saúde, tá? Então, se lá não tiver escrito, ok, você fez um dever de pai seu, né, por causa do seu filho, mas você não pode fazer essa dedução. Só pode fazer a dedução se tiver escrito, se tiver lá de dentro no acordo falando o que pode ser realmente dedutível. E aí, outra polêmica que a gente tem muito, né, é que o contribuinte, na hora que faz a declaração, por exemplo, de uma família, e aí fica aquele emblema, né, aquela dúvida. Nossa, será que eu vou ter que fazer separadamente da esposa e do marido? Ou eu vou poder fazer conjunto? É uma outra coisa também, uma dúvida. E aí, normalmente, o que ele faz? Ele pega as planilhas lá que ele tem, lá no Excel, onde que ele tem, e começa a fazer os cálculos, tudo aquilo lá, para poder saber se é melhor fazer em conjunto ou melhor fazer em separado, né? A gente sempre vai fazer de acordo com aquela opção que der melhor vantagem, né, para o contribuinte. Então, isso também é uma coisa que acontece muito, né? Não existe, então, uma fórmula para dizer o que se declarar em conjunto e separado é a melhor opção. Você tem que fazer o cálculo em cada caso para saber qual que é a melhor opção para você fazer. E a gente sabe que isso é complicado, porque de repente você pode esquecer alguma coisa, né, de fazer, né? Então, mas depois a Mariane vai explicar, né, mais para frente, que isso pode resolver muito bem a sua situação. Também nós temos a parte da variação patrimonial, né? Uma coisa que pega muito na malha fina, o contribuinte entregou tudo certo, mas por que ele caiu na malha fina? Porque, de repente, ele declarou lá, ele colocou um bem que ele comprou lá, um carro, e, de repente, quando foi ver o rendimento dele, ele não tinha como para comprar aquilo. E de onde que apareceu o dinheiro? Né? O que a gente chama da análise de caixa. E aí, tudo isso vale também quando a gente faz a declaração pessoa física, e também é um dos motivos também que o contribuinte cai na malha fina por conta disso, né? Ou seja, ele informou tudo certo a parte dos valores, mas quando o fisco foi fazer a parte da variação patrimonial, existe uma fórmula para fazer isso, né? O fisco pega os rendimentos do contribuinte, pega também os rendimentos do cônjuge, se ele estiver declarando em conjunto, ou em separado, né? E deduz toda a parte de deduções, tanto de um como do outro, e ele confronta isso com a parte dos bens e direitos e as dívidas que ele tem. E aí vai fazer uma diferença, que é o resultado da avaliação patrimonial. Se esse resultado da avaliação patrimonial for negativo, significa que ele teve lá, o contribuinte, ele recebe uma mensagem, uma carta muito bonita do fisco, dizendo que ele vai ter que justificar de onde que ele recebeu, de onde ele conseguiu comprar, aquelas coisas, sem ele ter o recurso para poder fazer isso. E ele cai na malha fina por conta disso também. Mas esse também é outro problema que pode ser solucionado, que a Mariane também vai conversar daqui a pouco com vocês, que é a análise do caixa, que é a variação patrimonial, que tudo isso pode ser feito também de forma automática, sem você se preocupar.
E, finalizando, né, é para lembrar para vocês os cruzamentos que são realizados hoje pela Receita Federal. Então, quando você entrega, a partir do momento que você entrega a sua declaração pessoa física em abril, a Receita começa a fazer vários cruzamentos. O primeiro cruzamento é o mais importante de todos, que é a parte da DIRF. A Receita faz esse cruzamento da pessoa jurídica, que é a DIRF, né? E aí ele confronta isso depois com a parte do prestador do serviço, e se tiver algum valor incoerente, o contribuinte cai direto na malha fina. Eu tenho também a e-financeira, né, quando eu falo que é a antiga DIMOF. Então, quando você fala de banco, hoje você é obrigado a informar, inclusive, o banco que você tem, a agência que você tem em conta, todo o valor dos saldos, ele cruza essas informações, né, o valor que você informar lá da sua declaração com o valor dessa declaração que os bancos são obrigados a informar, né, se o montante do contribuinte, da pessoa física, for superior a R$ 2.000, que não é muito difícil de acontecer. Então, é uma declaração entregue pelas instituições financeiras, né, e com essa declaração que as instituições financeiras entregam, o fisco consegue cruzar com as informações bancárias que você informa isso referente na sua declaração pessoa física, né, da sua declaração de ajuste. A Decred, outra grande bomba, que é a declaração de operações com cartão de crédito. Se você fez uma movimentação mensal superior a R$ 5.000, também há esse cruzamento. E aí isso aqui cai na avaliação patrimonial. Por quê? Porque muitas vezes o contribuinte, o que ele faz? Ele empresta o cartão de crédito dele para outra pessoa. E aí a outra pessoa gastou lá, tudo bem que ela deu depois o dinheiro para a pessoa lá pagar, mas o cartão de crédito vai em nome da pessoa, do titular, da pessoa física. E aí vai estar aquele valor montante lá apresentado, só que aí quando eu vou ver o rendimento apresentado por aquela pessoa física, não bate com aquele valor. Por quê? Está muito menor. E aí o que acontece? Aí você vai justificar para o fisco que você não comprou, que quem comprou com o cartão de crédito foi seu vizinho, foi seu amigo, foi não sei quem. O fisco não quer saber disso, tá? Por quê? Porque então tem que lembrar que quando a gente fala de cartão de crédito, todas as operações, todas as movimentações são em forma do titular, independente de quem fez a aplicação, de quem fez o pagamento do cartão, tá? A DIMOB, né, as empresas de atividades imobiliárias são obrigadas a entregar DIMOB. Então, quando eu falo de aluguel, quando eu falo de compra de imóvel, né, essas coisas todas, pronto, tá aí a DIMOB dizendo, né, a empresa entregando o contribuinte, falando lá. Então, a DIMOB sempre tem que ser apresentada por quem vende imóvel, por quem realiza a intermediação, né, tanto na parte de compra e venda como na parte de aluguel, empresas que constituídas para construção, administração, locação, venda de patrimônio, tudo isso, tá? Então, é uma obrigação também anual que é entregue todo ano, né, até fevereiro. Até fevereiro eu tenho que entregar a DIMOB, tenho que entregar a DIRF e tenho que entregar agora que eu vou falar a DEMED. Então, são 3 obrigações que eu tenho que entregar. Com essas 3 obrigações, o fisco já consegue fazer bastante cruzamento. A DOI, que é uma obrigação também que dói no coração do contribuinte, essa obrigação é entregue quando feita, né, pelos cartórios de registros de imóveis. Assim que você vai lá no cartório do registro de imóvel e faz a escritura, automaticamente já vai isso para a DOI, o cartório já entrega isso. É automático, então não tem prazo para entregar, nada disso. Na hora que o escrivão estiver fazendo a escritura sua e confirmar, fazer tudo isso, já fez essa declaração e já foi para o fisco também, e aí o fisco vai cruzar isso com aquela parte de bens e direitos que você informou, tanto quem comprou e quem vendeu. E aí, de repente, pode ser que quem vendeu por um valor maior do que comprou, e aí ele vai verificar também a diferença que se tem, de repente, que pagar o ganho de capital. E aí a pessoa esqueceu de fazer essa demonstração do ganho de capital, que é 15% em cima do valor do resultado, né? Se ele tem um valor superior a R$ 35.000, e aí mensais, aí o que aconteceu? Pronto. Aí vai ter que fazer a declaração, o demonstrativo, vai ter que recolher tudo em atraso. Então, é uma outra declaração que entrega ao contribuinte. A DEMED, né, a declaração de
serviços médicos de saúde, é uma das últimas declarações que foram feitas, e a que mais cai o contribuinte na malha fina, porque os laboratórios, hospitais, clínicas e operadoras são obrigados a entregar isso para o fisco, e você lá nas suas despesas médicas vai informar de quem que você prestou, quem prestou o serviço para você e o valor que foi prestado. E aí o fisco vai também cruzar essas informações. E finalmente a última, que é a DEPREV, quando você paga um plano de previdência privada, aí a entidade de previdência privada tem que entregar essa declaração para o fisco, né, sabendo os valores que foram pagos, né, que foram descontados, e aí você pode pegar esse valor depois e deduzir até 12% dos seus rendimentos, e pode ser que você fez uma dedução maior que não podia, mas aí a DEPREV veio aí também para poder te dedar. São dedos duros, né, vamos falar assim. Bom, e com isso eu já me estendi um pouco a mais. Agradeço, então. Eu acho que são os principais pontos polêmicos. Agora, a partir de agora, a Ariane vai conversar com você o que nós temos para oferecer a você referente a tudo isso que foi conversado até o momento. No final da apresentação da Mariane, como eu disse, eu vou estar voltando, né, vamos dizer assim, e falando com vocês, esclarecendo algum tipo de dúvida que vocês queiram, tá ok? Então, até mais. Mariane, é com você. Tá ok, Danilo, muito obrigada. Deixa eu só compartilhar aqui, voltar a minha tela. A minha tela está aparecendo? Danilo, aparece para você? Está sim. Ah, então tá bom. Bom, vou dar continuidade agora, né, depois dessa explicação do Danilo ali, com vários pontos muito importantes também sobre as declarações. Agora a gente vai ter, né, essa visão que eu vou mostrar para vocês em relação ao sistema, como que vocês vão colocar na prática tudo isso, né, esses pontos importantes mencionados pelo Danilo, utilizando a nossa solução digital, que é o Analir. Deixa eu só novamente compartilhar aqui, um instante. Agora sim. Bom, então a gente tem essa solução, né, para poder ajudar vocês, facilitar, otimizar processos, né, ajudar ali no dia a dia, facilitando também, né, o processo e eliminando processos manuais. Então, ali, com essa solução, com o ProSoft Analir, ela proporciona, né, uma elaboração do imposto de renda de uma forma organizada, né, vocês viram ali que tem vários documentos que precisam ser entregues, né, que ali o contador, quem vai fazer a elaboração da declaração, precisa receber todos esses documentos, então a gente tem a solução para poder auxiliar tudo isso. Então aqui, a gente tem alguns pontos importantes, como, né, redução de risco na malha fina, análise gerencial, visões gráficas, que eu vou mostrar para vocês aqui durante a apresentação, também resultados compatíveis, né, com os cálculos, onde o sistema ele faz ali a leitura também dos valores, né, dos documentos, do imposto de renda lá do programa da Receita. Temos auditorias também, que é bem importante, eu vou mostrar para vocês, e o acompanhamento pós-entrega. Então, ali vocês conseguem ver informações no ECAC, que eu vou mostrar, o status desta declaração, né, como ela está perante a Receita Federal. Então, tudo isso a gente vai ver aqui na apresentação. Então, aqui nós temos ao lado o fluxo, né, de como funciona todo esse processo do Analir. Então, nós temos o Analir Plus e o Analir Desktop, que é onde é feita a análise. Aqui nesse fluxo, vocês vão, né, conseguir visualizar. O primeiro passo é o cliente enviar os documentos. Então, ele faz o envio de documentos, né, que pode ser imagens ou PDF, e isso vai subir para o Analir Plus, que é uma solução em nuvem, né, que mantém tudo ali de forma organizada, vocês já podem receber esse documento durante todo o exercício. No Analir Plus, recebeu essa documentação, né, a gente tem o OCR também, que o sistema faz a leitura de alguns documentos, e após a aprovação desse documento, né, porque vocês também podem, recebi um documento do cliente, mas eu vou verificar se é o documento correto,
né? Às vezes ele mandou o documento que não é que vocês precisavam, o documento de uma outra pessoa não está legível, então vocês podem solicitar essa nova documentação ao cliente. Então, vocês fazem a aprovação desse conteúdo. Aprovou o documento, ele passa para o Analyr Desktop, que é onde vocês vão fazer toda essa análise das declarações, né? Como alguns pontos ali o Danilo também mencionou, variação patrimonial, análise de caixa, tudo isso pode ser feito aqui no Analyr Desktop. Depois que vocês, né, fazem toda essa análise, essa documentação que é recebida aqui pelo Analyr, ele grava as informações, faz a leitura do XML e leva essa informação também para o programa da Receita Federal. Então, tudo isso a gente vai ver aqui na apresentação. Bom, com o Analyr Plus, né, como eu mencionei, vocês vão conseguir gerenciar todos esses documentos na web, né, que tem como objetivo ali em uma plataforma centralizada, já ter toda essa documentação, reduzindo o tempo ali, né, às vezes também essa questão de papel, né, meio físico, então elimina, né, toda essa necessidade ali das informações de ter em papel essa documentação. Então, vocês já recebem tudo pelo Analyr Plus. A gente tem aqui também o compartilhamento, então essa solução permite, né, que o contador sincronize os dados ali com outros contadores também, pelo Google Drive, OneDrive, Dropbox, né, facilitando o trabalho, né, em home office até, que agora é uma questão que nós estamos vendo bastante, né, ali tem muitas empresas que estão trabalhando agora nessa metodologia, e com acesso às declarações dos clientes de qualquer lugar. Então, isso é bem bacana, né, bem importante também. Como que vocês vão utilizar a ferramenta? Então, o acesso ao Analyr Plus é através do nosso portal, tá? Então, é uma plataforma web, vocês vão colocar lá, vão ter usuário, senha, e vão acessar o Analyr. Deixa eu mostrar aqui para vocês, depois que faz o login, vai aparecer desta forma. Deixa eu só confirmar aqui a minha tela mesmo, o sistema está aparecendo para vocês? Danilo, só confirma para mim, por gentileza. Ok. Ok? Então tá bom. Sim. Obrigada. Então aqui a gente tem a tela, né, a parte do Analyr Plus ali, que vocês vão ter os contribuintes, vão ter as informações, todos os detalhes, CPF, o status dessa declaração, a gente tem todos os dados ali, né, as informações para poder receber essa documentação e como que é feito isso. Então a gente tem aqui no sistema a opção do cliente fazer o envio pelo WhatsApp. Então, isso é bem legal, um dos diferenciais do nosso produto, né, da nossa solução, que após esse cadastro dos contribuintes, eles podem, né, os contribuintes também podem ser importados através de uma planilha, isso é bem fácil também, bem intuitivo. Então, depois que tem esse cadastro, só é necessário ali fazer o cadastro do número, né, do WhatsApp do cliente dentro da plataforma, que também pode ser em lote, tá? Vocês não precisam fazer cadastro um a um, já pode importar um Excel já com todos esses números de telefone, facilitando, para que ele possa fazer o envio de documentos. Então, os clientes, eles podem, né, enviar qualquer tipo de documento que o Analyr ele vai fazer o armazenamento desses documentos aqui na solução. Então, a gente tem, né, essa opção, que é bem bacana, mas se o cliente ele não quer enviar pelo WhatsApp, não tem problema. A gente tem a opção também dentro do Analyr Plus que vocês podem importar esses documentos. O cliente ele quer me mandar por e-mail mesmo essa documentação, então ele envia e vocês importam aqui, né, todos esses documentos, imagens, PDFs aqui para o Analyr Plus. Bom, feito isso, a gente tem também, né, só aqui essa questão do WhatsApp, só complementando, vocês vão enviar esse número único aqui, tá? Então, é o número de telefone que vocês vão enviar para todos os clientes e os clientes vão enviar a documentação para esse número aqui específico. Então, aí ele já recebe, já faz o armazenamento de todos esses documentos. A parte dos documentos processados via OCR, então aqui é bem bacana também, né? O OCR ele atua com alguns modelos, templates que são utilizados para poder fazer a declaração do imposto, né? E a gente tem ali
tipos de documentos, então informe de rendimentos, nota fiscal de serviço, que o sistema ele faz a conversão automática, né, da imagem ou do PDF para o sistema. Então, isso é um ponto bem importante, porque agiliza, né, otimiza ali o processo para vocês não ter que ficar fazendo toda a digitação. Informe de rendimentos, que é um dos principais documentos ali que a gente tem também. Então, ele já faz ali, já coloca os valores no sistema, já faz o preenchimento desses dados para poder agilizar. Né? Então, vocês vão fazer a conferência, que aqui é onde eu mencionei. Vocês recebem o documento, ele sempre vai ser apresentado aqui ao lado, né? A imagem do documento ou PDF que o cliente enviou. E aqui do outro lado a gente tem os valores, o tipo de documento, todos os dados. Aí vocês vão fazer a conferência e vão fazer a aprovação ou o descarte, né, caso o cliente tenha enviado ali o documento incorreto. Então, a gente tem todas essas opções aqui no sistema, né? Além disso, também para poder complementar, aqui no sistema, vocês, além desse status aqui que tem também para poder consultar se está ok, né, se tem alguma informação pendente, vocês têm uma listagem de cada contribuinte. Então, vocês fizeram as declarações né, do ano anterior ali desse contribuinte. Para o próximo exercício, vocês já têm ali uma listagem, né, de tudo que foi feito no ano anterior. Vocês podem filtrar aqui por ano base, né, tudo que foi feito. Aquele contribuinte, no ano passado, o que ele tinha? Ele tem dependentes, né, ele tem veículos, imóveis, né, então vocês já têm toda essa listagem que é armazenada aqui dentro do Analir, que é bem bacana também, mostrando sempre o status, tá? A gente tem vários status ali para vocês poderem consultar, se está aprovado, se está em processamento, se está aguardando aprovação. Então, a gente tem vários status aqui, mostrando para vocês sobre aquele documento, né? Então, tem essa listagem também, que é bem bacana. Aqui é aquela opção que eu mencionei, que é onde vocês podem importar os documentos. É só clicar aqui, o sistema já vai abrir a tela ali para vocês localizarem no computador, aonde que está salvo aquele documento, e vocês importam para cá. Fez a importação, aí vai aparecer aquela tela, né, que a gente viu aqui do OCR. Então, ali ele vai mostrar para vocês ali todos os campos preenchidos, né, com base naquela declaração, e vocês fazem a aprovação ou descarte. Além disso, a gente tem uma outra opção também, né, aqui no menu, que é o portal do ECAC. Então, aqui é bem bacana também, porque vocês vão poder consultar como que está esta declaração perante o ECAC. Então, a gente tem ali vários status, né, em processamento, em análise, com pendências, em fila de restituição, processadas, e tem também o status do acesso ECAC, que é aqui no sistema. Se já está cadastrado, não cadastrado, por quê? Vocês precisam fazer, né, informar aqui a senha, né, daquele contribuinte, o código de acesso e a senha do ECAC, para ele poder fazer essa comunicação. Então, aqui também é uma funcionalidade que a gente tem no Analir, que agiliza bastante também, porque vocês já podem consultar por dentro do próprio sistema, né, todas essas informações. Então, ele faz esse monitoramento nessa funcionalidade que a gente tem aqui, que, né, em relação a essa consulta, aí vocês podem verificar aqui. Então, cada quadrado que a gente tem aqui, cada status, né, ele é um link, é um filtro que vocês podem consultar. Eu quero ver aqui esses dois que não estão cadastrados. Então, ele vai mostrar aqui para mim. Eu tenho José e tenho a Maria, que ainda não estão com o código de acesso e a senha cadastrado. Então, vem aqui, pode colocar, vocês podem informar tanto individual quanto importar o código e senha já de todos os contribuintes de uma vez, através de uma planilha Excel também. Então, a gente tem essas opções justamente para poder facilitar para vocês, para poder otimizar esse processo, já fazer aqui os procedimentos em lote, né, fazer essa importação. Então, isso ajuda bastante também. Então, esse monitoramento do ECAC é bem bacana para que vocês possam consultar, né, tanto no ECAC quanto aqui no sistema. Então, esse é um pouquinho da nossa
né, da ferramenta do Analir Plus, que faz todo esse recebimento, essa gestão dos documentos que vocês recebem dos contribuintes. Como o Danilo mencionou, né, a gente tem uma listagem grande ali de documentos que vocês recebem, né, para poder fazer todo o processo de elaboração das declarações do imposto. Então, nada melhor que ter uma ferramenta de fácil utilização para poder receber de forma centralizada, né, bem intuitiva. Então, esta é a nossa solução do Anali Plus, que faz o recebimento desses documentos e quando vocês aprovam, ela segue para o Analir Desktop, que é o que a gente vai falar agora, que é onde vocês fazem análise, né, de todas as declarações em relação aos valores, faz a gestão de todas as declarações. Bom, aqui no Analir Desktop, esta é a tela inicial do sistema, né? A gente tem várias opções ali, tem um menu lateral aqui para vocês poderem utilizar o programa, né, consultar, fazer análise, que é o que a gente vai ver aqui agora. Nesse painel, nessa primeira tela, a gente tem ali, eu quero consultar todas as declarações, ou somente as que estão com saldo negativo, com pendência, né, que é em relação à auditoria, que não foram iniciadas, que estão em andamento, finalizadas, ou até que caíram na malha fina. Então, aqui a gente tem os detalhes já na tela principal, né, informações que vocês podem filtrar e consultar, contribuinte, a quantidade, grupo, o status, número de recibo, como que ela está perante a Receita Federal, então ela mostra aqui também, né, se está transmitida, não transmitida, se já foi retificada, então tudo isso ele mostra aqui também na nossa solução. Bom, aqui no Analir Desktop, que é onde vocês vão fazer a análise, né, dessa declaração, a gente tem aqui também a opção, né, o sistema, só lembrando aqui também, nessa tela, que o sistema ele faz a importação, tá? A leitura já dos contribuintes que estão no IRPF. Então, ali vocês não precisam fazer o cadastro lá no programa da Receita, fazer cadastro aqui no Analir, ele já puxa, tá, esses contribuintes aqui para o programa. Bom, além disso, deixa eu só arrastar aqui meu sistema, para a gente poder visualizar, a gente tem essa parte de cadastro também, né? Cadastro dos contribuintes que pode ser feito, a parte da preparação das declarações que são planilhas de dados, cartas e etiquetas. Aqui na preparação de dados, né? A gente tem informações ali de solicitação de informações, né? Vamos por a primeira declaração que estou fazendo desse contribuinte e eu quero solicitar os dados dele. Né, as informações ali, os dados do declarante, informações de fontes pagadoras, pagamentos e doações, relação de bens. Então, vocês podem gerar essas planilhas que já tem prontas dentro do sistema, completo, simplificado, né? Podem gerar ali planilhas para um contribuinte ou para vários ao mesmo tempo, para poder facilitar. A gente tem a parte de cartas e etiquetas aqui também, carta de apresentação, carta de autorização. Essa carta que a gente tem aqui no sistema, bem bacana também, porque já tem um modelo pronto que vocês podem né, emitir ali para os contribuintes. Eu vou emitir essa carta de autorização, né, para que o contribuinte autorize ali a eu fazer a transmissão da declaração do imposto de renda. Então, vocês podem, né, gerar essas cartas e etiquetas aqui pelo sistema e vocês podem editar também. Então, aqui, deixa eu só abrir a edição, está aqui na outra tela. Quando vocês vêm aqui, já tem um modelo ali pronto, mas eu quero incluir mais informações, eu quero retirar. Então, vocês têm, né, autonomia para poder colocar o modelo da carta que vocês querem para poder ser emitido aqui pelo sistema. Tem a parte de compromissos também, né, ali uma agenda bem bacana que vocês podem adicionar. Em tal dia, tal horário, eu preciso ligar, né, para um contribuinte para poder solicitar uma informação a ele, um documento. Então, vocês têm também essa parte da agenda de compromissos aqui dentro do Analir. E depois a gente vem para a parte das declarações, né, para poder fazer toda essa análise do documento aqui no sistema. Então, a gente vai ver algumas funcionalidades que a gente tem aqui em relação ao sistema. Os pontos, né, são bem importantes aqui para poder fazer análise dessas declarações, como análise de caixa. Então, aqui na análise de caixa, a gente tem todos esses dados aqui que podem ser, né, analisados em relação àquele contribuinte,
né, específico, ali você vai, né, poder analisar de todos essas informações, que a gente tem informações de rendimentos, variação patrimonial, pagamentos de doações, resultado do caixa, média mensal, entre outras opções. Então, a análise de caixa é uma apuração que vai demonstrar, né, todos esses rendimentos, variação patrimonial que eu mencionei aqui. A gente tem a tela, né, da análise que é feita, então o sistema já faz a leitura ali, né, dos dados que foram gravados com base nos documentos que foram, né, recebidos, que foram convertidos aí pelo OCR, que já está no programa do IRPF, da Receita Federal mesmo, então vocês não precisam, né, digitar esses valores aqui, ele já faz a leitura, né, dessas informações. Então, aqui é automático. Então, o sistema já faz ali toda a análise, né, já traz ali as simulações, os valores, aqui em relação a essa parte toda da análise de caixa, referente a rendimentos, por exemplo, né, que a gente tem aqui no sistema, que são apresentados todos os rendimentos que aquele declarante possui, né, rendimentos de pessoa física, jurídica, reembolso. Então, a gente tem ali rendimentos tributáveis, não tributáveis, né, exclusivos, o reembolso médico. A gente tem aqui a parte de resultado da atividade rural também, né, caso o contribuinte possua essa informação. Ele tem aqui também, para você desmembrar, né, ter todos os detalhes ali, apuração do resultado tributável, variação de bens e dívidas em relação à atividade rural. A gente tem também a parte do resultado do cônjuge, então aqui é bem bacana, bem legal para poder fazer essa análise também, né? Ele traz um resumo dessa análise de caixa do cônjuge, a gente tem até outras informações também, gráficos que eu vou, né, mostrar aqui para vocês em relação ao cônjuge, que pode ser gerado também pelo sistema. Então, aqui essa é uma seção que apresenta os dados do cônjuge ali com o intuito de, né, o objetivo de informar o impacto, né, dos ganhos, perdas ali em relação ao contribuinte principal e ao cônjuge também no saldo do caixa. A gente tem aqui a variação patrimonial também, né? Essa seção representa ali um resumo de todos os bens, dívidas e ônus do contribuinte, né? Por exemplo, casa, carro, financiamento, então a gente tem todos esses detalhes aqui. Pagamentos e doações, da mesma forma, ele traz aqui alguns dados, né, alguns detalhes ali, informações que a gente tem sobre impostos pagos, pagamentos de doações, doações a partidos públicos, né, então ali perdas de capital, tudo isso aqui também o sistema vai trazer, já vai fazer essa simulação, traz os valores automaticamente. A gente tem alguns dados que vocês podem incluir, né, de forma manual aqui para poder compor essa simulação aqui dentro do Analy Desktop, que são informações em relação a outros recebimentos e também outros gastos e perdas, tá? Então, isso pode ser feito aqui dentro do sistema, né, para vocês poderem simular. Então, aqui, estou vendo o meu saldo em caixa, né, o total de aplicação, o saldo em caixa que eu tenho aqui em relação a essa declaração, mas eu quero incluir aqui outros recebimentos, outros gastos. Então, vem aqui, clica no botão e faz a inclusão desse valor para o sistema poder simular e ele já atualiza automaticamente o saldo em caixa aqui também, tá? Aquela opção de gráficos em relação, né, que ele faz uma análise também em relação ao contribuinte e o cônjuge que eu mencionei. Então, a gente tem gráficos comparativos que podem ser gerados pelo sistema. Então, aqui vocês podem habilitar o que vocês querem analisar, né, ali informações, rendimentos, atividade rural, variação patrimonial, tudo em relação ao contribuinte e o cônjuge. Então, ele vai trazer aqui os valores, né, em relação ao que foi habilitado, que foi marcado por vocês, ele vai trazer o valor separadamente aqui, para que vocês possam verificar também, e a gente tem o gráfico comparativo que o sistema gera, né, trazendo ali as informações, comparando sempre o cônjuge com o contribuinte principal. E aqui ele mostra também, nessa análise de caixa, as informações que a gente tem aqui acima, tá? O tipo de tributação, né, se é completo, simplificado, o tipo,
né, se é retificadora, o status, se está em aberto, a situação como ele está lá na Receita Federal também, né, essa declaração ela foi transmitida, então ele traz aqui também, né, como está perante a Receita para vocês consultar na análise de caixa. Um outro ponto bem importante que a gente tem no sistema é em relação à auditoria. Essa auditoria aqui, o sistema realiza, é muito importante, porque ele verifica se tem alguma informação que esteja incorreto, que vocês não fizeram um preenchimento, e que possa fazer com que caia na malha fina. Né? Então, ele verifica se tem alguma inconsistência. Então, a intenção é agir de forma preventiva, né, essa auditoria, para auxiliar em alguma informação que seja obrigatória e que não foi informado aqui no sistema. Né? Então, a gente tem essa auditoria que ele faz em relação a dependentes, bens e direitos, despesas médicas, né? Também, então, a gente tem ali, por exemplo, em relação a bens e direitos, tem um imóvel, né, que está ali sem a inscrição, inscrição municipal, né, um galpão, um prédio, ou eu tenho ali um imóvel que está sem o Renavan, ou tem um dependente ali, né, conforme esse exemplo que está na tela, que está sem o CPF, que é obrigatório o preenchimento dessa informação. Então, tudo isso pode fazer com que caia na malha fina. Em relação a despesas médicas, né, eu vou colocar, tem um parâmetro hoje dentro do Analir que vocês informam, né, ali os dados dentro desse parâmetro, aqui vou até mostrar para vocês no sistema, em relação à auditoria, eu posso definir um percentual aqui para poder auditar essas despesas médicas com rendimentos tributáveis, se for superior a 20, 26%, pode fazer com que caia na malha fina. Então, aqui vocês podem definir esse percentual para o sistema fazer essas auditorias também em relação à análise de caixa. Né, relacionando ali as despesas médicas também. A gente tem a variação patrimonial, né, aqui no sistema também. Então, aqui é um outro ponto bem importante para o contador ter a visão, né, dessa evolução patrimonial dos seus contribuintes. E o Analir, ele tem, né, esta opção aqui no sistema, mostrando, né, várias evoluções, né, gera relatórios, que é o que a gente vai ver agora. Bom, essa parte da evolução que a gente tem aqui, né, evolução patrimonial que o sistema faz, o sistema ele vai demonstrar a declaração, os dados ali dessa declaração desse contribuinte em relação aos últimos 5 anos. Então, ele sempre mostra ali, mas eu não tenho os dados das declarações anteriores desse contribuinte. Eu vou começar a utilizar, né, eu já faço a declaração, mas eu vou começar a utilizar o Analir agora. Então, eu quero ter essas informações dentro do sistema. Então, vocês têm a opção de importar, tá? Via ECAC, ali as declarações de anos anteriores também aqui no Analir. Então, isso é bem bacana, justamente para que vocês possam fazer toda essa análise, né, das declarações, comparando, gerando os gráficos, né, mostrando aqui a evolução, como que foi ali em cada exercício, se aumentou, diminuiu, o percentual que tem aqui também, para que vocês possam fazer essa análise. Então, a gente tem nessa evolução patrimonial, a gente tem a evolução do saldo em caixa também, mostrando tudo detalhado, tudo automático isso, tá, para vocês. Então, aqui, em relação aos rendimentos, resultados, variação patrimonial, pagamentos e doações, né, o saldo em caixa ali sempre trazendo ali os valores dos exercícios, sempre dos últimos 5 anos, né, se vocês tiverem as informações, e da mesma forma ele traz, né, a evolução aqui, e traz o gráfico mostrando o percentual. E tudo isso que a gente tem, né, além dessa evolução patrimonial, tem o saldo em caixa, tem da atividade rural, tem evolução de faturamento, vocês podem gerar relatório de tudo isso, né, para poder fazer essa análise, gerar esses relatórios gráficos para poder enviar também ao cliente. Aqui nesse relatório até vocês podem colocar o logotipo da empresa de vocês, né, ali mandar para o cliente para ter uma confiança ali nos dados, mostrar para o cliente, para o contribuinte, olha, tudo que vocês estão analisando em relação à declaração dele, vocês podem gerar esses relatórios, né, aqui no sistema, assim como exportar todas as informações aqui para uma planilha em Excel também, tá? Então, isso é bem bacana,
né, porque vocês têm essa informação no sistema para poder analisar, e se vocês quiserem fazer o envio para o cliente, também pode. Tem várias informações que vocês conseguem mandar direto pela solução, tá? Pela própria ferramenta do Analio mesmo. Então, a gente tem aquelas cartas, planilhas, relatórios que tem a opção de fazer envio de e-mail por dentro da própria ferramenta. Então, se tiver o e-mail cadastrado do contribuinte, né, aqui na solução, vocês já conseguem enviar por e-mail. Agora a gente entra ali, né, na parte da declaração que o Danilo também mencionou, que é em relação à declaração conjunto ou separado. O que compensa? Como que eu vou fazer, né, essa declaração? Aqui no sistema vocês conseguem simular tudo isso. Então, a qualquer momento, a gente tem, né, a opção ali de você fazer essa simulação da unificação das declarações, né? Que a gente tem a primeira opção que eu vou citar aqui e mostrar para vocês, que vocês podem analisar. Como que vai ficar aquela declaração se eu fizer em conjunto, né? Se eu fizer unificado. Então, aqui no sistema a gente tem essa opção que vocês vão selecionar aqui qual é o contribuinte. Eu quero analisar esses dois contribuintes aqui unificados, né? Se vai compensar fazer em conjunto. Então, ele mostra o cenário para vocês aqui no sistema, sempre do contribuinte principal, o contribuinte que eu quero unificar e como vai ficar essa declaração unificada, né? Os valores aqui totalizados. Então, eu sempre tenho os detalhes de cada um e aqui os valores a unificar, né? Então, você tem ali o saldo em caixa, o valor a previsão, então, se vai dar imposto a pagar, se vai dar imposto a restituir. Então, estou vendo aqui que se eu fizer separado, o contribuinte principal, ele tem o valor, né, a restituir, e o cônjuge, por exemplo, ele tem o valor a pagar. Se eu fizer unificado, vai dar um valor a pagar a maior, né, ou vai compensar. Então, se eu fizer unificado, estou vendo aqui que vai dar um imposto a pagar, ou se eu fizer separado, vai dar um imposto a pagar aqui de 158, mas se eu fizer unificado, vai dar um valor a pagar de 157. Então, já está compensando, né, fazer unificado, venho aqui no sistema e clico na opção para unificar estas declarações. Então, aqui é uma simulação, assim como a gente tem da unificação, a gente tem da separação também, vocês podem separar a qualquer momento, tá? Então, ali, fiz a unificação, né, dessa declaração no ano passado, mas aí esse ano eu estou vendo aqui que estou fazendo análise, não está compensando e eu quero separar essa declaração. Então, de uma forma bem prática, bem simples, vocês podem selecionar qual é o contribuinte que vocês querem separar e faz a simulação. Ele traz aqui sempre, né, a declaração conjunta e a declaração como vai ficar separada. Estou vendo aqui que vai dar um valor a restituir, né, em conjunto, mas se eu fizer separado, dá um valor a restituir melhor, né, um valor a restituir a maior, né, ou vai dar um valor a pagar a menor. Então, vocês podem fazer todas essas simulações, tanto da unificação quanto da separação aqui. Então, vem aqui, clica em separar, né, a declaração e ele já traz, né, tudo isso aqui no sistema. Então, além dessas opções também, a gente tem outras funcionalidades aqui no sistema dentro do Analir. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu só arrastar aqui o meu sistema. Então, a gente viu aqui, né, tem a opção também para obter as declarações via CAC, que é puxar as declarações dos anos anteriores, essa simulação que a gente acabou de falar um pouquinho, a consulta também da situação, né, perante a Receita Federal, então, para que ele traga ali no sistema como que está, essa declaração está transmitida, está em processo, está retificada, não transmitida, então, para que vocês possam fazer essa conexão e trazer o status aqui, eliminando aquela necessidade de ter que ficar entrando, né, a todo momento ali, deixa eu ver aqui se o João, lá no site da Receita, como que está aquela declaração, né, então vocês podem, aqui pelo próprio programa, já consultar essa situação. E a gente tem também toda a parte de DARFs.
né? Então, ali, eu tenho esses contribuintes aqui, estou vendo aqui que o João, por exemplo, ele deu um valor de imposto a pagar. Então, eu quero gerar o DARF, né, aqui desse contribuinte, por dentro do próprio sistema. Então, isso também é uma outra funcionalidade bem bacana, que vocês podem fazer a geração dos DARFs aqui, né? Pode imprimir, gerar esse DARF. Tem a opção também de gerar outros DARFs, que é a geração de DARFs manuais, que é onde vocês podem incluir aqui as informações, né, colocar os dados para poder gerar esse DARF. Se esse DARF ele vai ser gerado em cotas, vocês têm aqui toda a opção de data de vencimentos, taxa Selic, código de receita, né, para poder gerar isso no sistema e fazer o envio desse DARF por e-mail, né, se tiver e-mail cadastrado aqui por dentro do próprio sistema. Então, isso é bem bacana também. E além disso, a gente tem outras opções também, toda a parte de faturamento, né, tabela de preços, emissão de recibos, que são os recibos de honorários ali, né, para poder gerar e enviar ao cliente tudo que vai ser cobrado dele, vocês podem executar dentro da ferramenta também. E aqui em gerencial é uma opção que vocês conseguem exportar todas as informações ali, dados cadastrais, né, os valores, honorários, contas bancárias, tudo isso vocês conseguem exportar para um Excel, tá? As informações que a gente tem aqui dentro do Analyr. Então, quais são os benefícios que a gente tem com essa solução? A gente tem menos digitação, né, com o robô que converte os dados, a gente tem também, né, durante todo o exercício com o Analyr Plus, vocês já conseguem receber toda essa documentação, né, ali durante todo o exercício. Eu não preciso esperar o cliente, né, a época da declaração para poder receber esse documento, não. Já tem ali os recibos, né, de compra, de venda, informações. O cliente, ele já pode, né, o contribuinte já pode mandar para vocês poder ter ali na plataforma, né, armazenando no Analyr, todos esses documentos para poder elaborar a declaração. O envio também direto pelo WhatsApp, então isso é bem bacana em relação à nossa ferramenta, à nossa solução, porque o cliente já pode mandar, né? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta muito utilizada, é bem comum, e ele já pode fazer o envio daquele PDF, né? Daquela imagem, através do WhatsApp, e ele já faz o envio, né? E o armazenamento automático no Analyr Plus. A consulta do status pós-declaração também, né, que é onde a gente viu aquele monitoramento do ECAC que o sistema faz no Analyr Plus, a equipe também, né, sincronizada ali com os dados que a gente viu em relação ao Google Drive, OneDrive, Dropbox, né, compartilhamento de informações ali que o contador pode fazer, e também a lista de documentos personalizada, que é onde a partir do exercício anterior vocês já têm ali tudo que foi feito. No ano passado eu vi que ele tinha, né, ali todos aqueles bens, aqueles dependentes, então tudo isso fica armazenado, né, os documentos dentro do Analyr, vocês já conseguem de uma forma mais fácil saber, né, o que precisa solicitar para o próximo exercício. Bom, esse é um pouquinho da nossa solução que eu queria mostrar para vocês em relação à parte do sistema, né, do Analyr Plus, do Analyr Desktop, que faz todo, né, que é um conjunto ali, dessa parte de recebimento de documentos e análise das declarações também. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, né, eu não consegui acompanhar aqui o bate-papo, mas vocês podem colocar ali, né, no chat todas as perguntas em relação, né, ao que o Danilo mencionou, ou aquilo que eu comentei também, mostrei para vocês em relação ao sistema, podem colocar no bate-papo. E eu vou mostrar também, né, passar aqui algumas informações bem bacanas para vocês que participaram desse webinar em relação à nossa parte comercial. Bom, então, para anunciar para vocês, a gente está numa semana de Black Friday, né? A gente tem uma promoção bem bacana, que é válida até o dia 30 de novembro, né? Então, vocês podem aproveitar, assistir aqui esse webinar sobre o sistema, e também ali, né, a gente tem 3 promoções. Então, nós temos aqui, primeiro, 30% off, que você já consegue, né, comprar o Analyr Plus com 30% de desconto,
né? Desconto válido também para quem adquirir, né? Para outras soluções também. A gente tem o ProSoft Intex, o ProSoft Digi e o ProSoft Analytics também. A gente tem uma outra promoção que é comprou, ganhou, que você compra o ProSoft Analytics ou o Plus com 100 CPF e vai ganhar mais 50, né? Então a gente tem uma vantagem grande ali em relação a quem tem bastante, né, contribuinte ali para poder fazer análise das declarações e também na compra das soluções ProSoft Intex, né, ou contábil, fiscal e folha, ProSoft Digi ou ProSoft Analytics, você vai ganhar no ProSoft Analytics Plus mais com 10 CPF, né? Na verdade, com 10 CPF. Então, a gente tem essa outra promoção e uma terceira, que é pague só em fevereiro de 2021. Então, na compra do sistema, né, o que a gente chama de core, mas é contábil, fiscal e folha, você só faz o primeiro pagamento em fevereiro de 2021. Então, não perca tempo, né? Já contrate aqui, a gente está nessa semana do Black Friday e você já pode adquirir, né, e selecionar, né, uma dessas promoções que a gente tem aqui, que é válida até o dia 30 de novembro. Então, é bem bacana, aproveitem para contratar, né, essa solução do Anali já recebendo os documentos do cliente, já fazendo, né, o armazenamento de todas essas informações, e a gente tem essa promoção válida também para os outros produtos aqui, como eu mencionei. E vou finalizar aqui, então, o nosso webinar. Eu agradeço muito a participação de todos vocês, né, nesse webinar, o tempo disponibilizado, sei que é bastante corrido ali, né, tem outras atividades, mas para poder assistir, agradeço a participação de todos, né, aproveitem também, vou deixar até aqui na tela a nossa promoção em relação aos nossos produtos e também o Anali que a gente mencionou aqui também. E se tiver alguma pergunta, né, estou à disposição mais alguns minutinhos aqui de vocês para vocês no nosso chat, ok? Muito obrigada, desejo a vocês uma ótima terça-feira, uma boa semana e um bom trabalho também.